E aí a gente entra nessa aqui, essa aula 5 do nosso curso Reinforcement Learning. A gente vai para a segunda parte de Representation Learning, papers nesse contexto. Esse aqui usa Constructive Learning, que a gente viu anteriormente, só que com condicionada a objetivos, que é uma forma diferente, né? Então, basicamente, tu tem um problema, por exemplo, um sistema robótico que quer ser usado, trajetória que ele vai fazer e tal. Tem os estados ao longo do tempo, que são os frames por segundo que são computados pela câmera do robô, por exemplo. E as ações são literalmente as ações que o robô comete ao longo do tempo, do ponto de vista tridimensional no ambiente que ele está. Você tem o encoder, os estados e ações desse contexto, e com relação a o que ele deve fazer no futuro. Aí tem a frase aqui, né? Isso é um estado futuro ou um estado randômico? Isso é o que eu. É pra cá que eu deveria ir? Ou eu só tô fazendo merda? É tipo, mais ou menos essa ideia. Então, a questão é como que eu entendo qual que é o objetivo. Tem um robótico que entendeu o objetivo, né? Em relação ao sistema, né? Ele vai dizer, nosso método usa Constructive Learning para adquirir estado de ações pares, que vai ser I, de S e A. Estados futuros, que vai ser PC, de S e F. Tal que as representações do futuro são próximas às representações de estados randômicos. Para conseguir ao máximo aprender nesse contexto, como se mover, nesse contexto robótico. Nós provamos que essa representação, apesar de representação, corresponde a uma função de valor de uma certa função de recompensa. E para selecionar as ações, para pegar o nosso objetivo S de G, a policy escolhe a ação onde essa função aqui é próxima. Não, é próxima dessa daqui, na verdade. A função é próxima a PC, que é associada a um objetivo, né? Então a policy tem que ser o máximo próximo ao objetivo que o agente quer fazer. No caso, pegar um objeto numa caixa, num sistema robótico, fazer isso. Tem várias aplicações. E aí o problema é definido pelo estado ST, uma soma de estados dentro do conjunto S, e também um conjunto de estados A dentro de A, global. O estado de distribuição e a função de transição que eles não é a função de transição não, e a dinâmica que vai ser a probabilidade dos estados do sistema futuro dados os estados passados e a distribuição de objetivos. Distribuição de coisas que ele tem que resolver. Além da função de recompensa, RG. Então, as recompensas elas são dadas a dados objetivos que o sistema quer fazer. No caso, pegar um objeto, poderia ser andar de uma forma correta, assim, criando obstáculos. Qualquer objetivo. Aqui é aplicado para diversos problemas, não só robótica. Então, o problema equivalente a uma IL multitask, blá blá blá. E aqui uma parte importante. Nós definimos recompensa como a probabilidade de densidade de encontrar o objetivo no próximo passo. Em que é definido esse negócio aí? Por RG, então as recompensas. Ah, caramba. Pelas recompensas orientadas ao objetivo, estados e ações. Eu até pus ali para não esquecer. Esse símbolo que é um igual com um triângulo em cima significa igual por definição para. Então, esse daqui, essa parte em vermelho é igual por definição com essa função aqui de desconto pela probabilidade de estados futuros iguais a objetivo. O que é que seja, né? Ou igual ao objetivo. O que eu vou fazer no futuro que se chegar ao objetivo que eu quero chegar. Aqui é a recompensa orientada ao objetivo. É igual por definição a minha função de desconto. Minha função de probabilidade associada a meu objetivo, né? Que é esse SG aqui.
coloquei aqui. Esse é o ponto do artigo, né? Essa função de recompensa apela, na verdade, é interessante porque ela sai um pouco dessa necessidade do ser humano de especificar a distância métrica. Então, quer dizer que para uma policy, uma política, né, condicionada a objetivo, que vai ser ação condicionada ao estado e objetivo desses estados, eles usam a policy do histórico do sistema, dado objetivos, para denotar a transição aqui, que é esse tal vai ter S0 e A0, TSN, a N. N estados e ações. E recompensa esperada é definida de uma forma bem grande, né? Calma aí. Eu nem sei se eu faço tudo isso aqui, mas... Maximização da pólice, do valor esperado, do meu objetivo, da probabilidade do meu objetivo, que os estados associados ao meu objetivo, eu tenho a pólice das minhas ações e estados condicionados ao objetivo que eu quero. Ou seja, eles são... Eles fazem um matching com o que realmente eu desejo, que é que o robô pegue o objeto dentro da caixa. E aí, isso você vai ter a função de desconto, que vai ser a soma. T igual a 0 de gama. E as recompensas, né? Orientada ao objetivo. Esse tem mais um. E, obviamente, tu quer prever como pegar as recompensas da melhor forma possível. Ok. Então, a maximização orientada a objetivos das minhas ações ao longo do estado do sistema e a função de desconto associada a isso. A próxima equação é uma função de tabela Q com uma pólice orientada a objetivos, com estados orientados a objetivos. Vai ter estados e ações, em que isso vai ser igual por definição a valor esperado da minha pólice, a coleção de ações e estados e ações, tal, condicionado aos meus objetivos, que é o seu foco. E vai ser a única diferença é que você tem uma relação de estados e ações futuras aqui, diferente da esquerda. Então, a função de desconto você vai ter estados e ações futuras, né? ST Prime e a Prime. A única coisa que muda, eu não vou desenhar isso de novo. Então, a função de desconto disso, né? Qual o objetivo? É de fato fazer uma... Aqui é a tabela aqui é básica, mas a diferença é que tudo aqui é condicionado ao objetivo, né? Então, você tem um objetivo, você tem um foco. O sistema ele quer resolver um problema específico e ele tem um foco nisso. Isso é bem representado por esse algoritmo. Intuitivamente, nosso objetivo é corresponder esse objetivo SG e fazer uma política que optimize esse objetivo e que fique ali, que realmente esse objetivo seja sempre realizável. Nós definimos um estado de desconto em que vai ser P, é uma função de probabilidade, P com a policy condicionada a estados SG soma os meus estados, uma função de probabilidade da minha policy nos meus estados do sistema, que vai ser igual por definição a 1 menos gama, minha função de desconto, que é igual, tá? E minha função de desconto padrão com essa relação probabilística ali da minha policy. Enfim, o que tá aqui na frente. Uma relação probabilística focada em objetivos.
Agora para a parte de Constructive Representation Learning, né? Nós denotamos o e new, y e new, né? Para denotar um pair de inputs, né? Então, um pair de inputs. E new é uma imagem de versão aumentada, né? Fabricada. Fabrica um monte de imagem para ter mais dados. E você tem distribuições marginais entre eles. P de y e de new. Eu deveria escutar meu professor de grego passado, né? Y não tem. New não tem a perninha. Tá. Nós vamos usar como objetivo uma classificação binária. Então vamos supor que uma função com esses dois inputs seja igual a phi de nu. E aí eu como é em inglês, até esqueci o nome desse negócio. É você inverter a ordem de um vetor para outro. Então o grupo vetorial era lá, A1 até AN, aí fica A1 até AN. Esqueci o nome desse termo, mas basicamente é uma inversão de um grupo de vetores. Então você tem um y com uma inversão de vetor para fazer essa multiplicação aqui entre os dois. E C de new, que vai representar a similaridade entre eles. Nós vamos chamar f de uma função crítica entre menos até infinito. Aí você tem a maximização do valor esperado dessa função com y e new. E o logaritmo com uma constante sigma de duas distribuições de probabilidade, né? Uma com new sendo positivo e outra negativo. Então é mais ou menos isso. É uma classificação binária. Nesse contexto. Aí você tem uma relação aqui de recompensas para probabilidades. Então a função Q tem um objetivo condicionado de funções de recompensas R de G, né? Então é uma recompensa orientada ao objetivo. E a equação vai ser dada por Q de π, objetivo, S de A, dados e ações. Aí você tem uma função de probabilidade π da condicionado objetivos com o resultado do sistema também. Igual objetivo. Né? Eles serão igual objetivo, né? É o foco. Eles provam isso no apêndice também melhor. Então, fazendo a translação de recompensas para probabilidades não faz somente mais fácil focar nesse problema. Então você transiciona as recompensas para probabilidades associadas a você conseguir o objetivo. Mas também significa um método de mensurar probabilidades que pode ser usado na tabela Q, né? É uma forma diferente de fazer isso aí. O crítico, a função do crítico não apenas nos falar sobre a similaridade de estados futuros, mas também de diferentes ações que podem ocorrer no futuro. Assim, aprender uma política a conseguir realizar um objetivo. Eu não vou colocar todos aqui, mas basicamente uma extensão da policy, das ações condicionadas a objetivos, o valor esperado dessa policy, uma função que computa tudo isso daí, que vai ser equivalente, aproximado a o valor esperado de tudo isso daí e o logaritmo dessa tabela aqui. A partir daqui eu posso pôr o logaritmo da tabela aqui, condicionados objetivos, menos resultados e ações, menos o logaritmo da probabilidade dos objetivos. Então você tem a tabela aqui dos estados e ações que foram realizados, que você está melhorando continuamente, menos o logaritmo da probabilidade de achar isso daí. De realmente conseguir executar esse objetivo. Então a função de probabilidade, ela entra na função de valor. Essa é a ideia.
Lembra 4.2. Nós assumimos estados e ações tabulares. Tabela aqui da vida. São Bayesianas óptimas. Bayes óptimo. Vamos supor que π prime seja igual a. Por esse futuro que eu vou calcular. Ações condicionadas a estados e o meu objetivo, né? E você tem o filtro pelo algoritmo do Constructive Learning. Essa policy aqui é uma prova, né? É uma prova no sentido de que esse negócio funciona. Essa policy vai ter uma recompensa maior que a policy anterior. Então, eu tô tentando dizer, ó, essa merda realmente vai ter resultados no futuro melhor do que minha policy anterior. Eu quero melhorar minha policy. A policy, eu tenho a policy passada, eu quero melhorar essa policy pra ter minha policy futura. Opa. Minha policy futura, ela tem que ser, no geral, melhor do que a passada, né? Certo? Eu quero que minha policy passada seja menor que a minha policy futura em questão de eficiência. Então, como que eu posso explicar isso aqui sem demorar um monte? Eu vou ter que escrever isso aqui, não tem como. Lá vamos nós de novo, né? Capau, lembra dessa parte. Você tem o valor esperado da sua policy futura, dado no nosso conjunto de ações e estados do sistema que é tal. Tal é igual a S0, A1, SN, estados e ações. E condicionadas esses estados e ações são condicionados ao objetivo. Então eu vou fazer essas estados e ações condicionados a meu objetivo. Então um braço robótico mecânico do robô, ele vai se mover condicionado a os frames por segundo que ele tá vendo visualmente da câmera e as ações que ele deve cometer nesse contexto. E a função de desconto vai ser dada pela soma padrão t igual a zero de gama. Só que as recompensas vão ser condicionadas a objetivos de sistema dos estados e ações. Até aqui igual a antes, né? Nada diferente. Mas isso daqui vai ser, teoricamente, igual. Ou, não, maior ou igual. Então esse valor esperado futuro. Guarda esse daqui, cara. Se você não guardar isso aqui, você não vai entender essa equação. Esse aqui é o futuro. Esse aqui é o que eu quero calcular. Vai ser maior ou igual a o valor esperado passado. Aqui é o passado. Eu quero comparar. Tem que ser maior, né? Tem que ser maior ou igual. Ou você tá no mesmo nível que de antes. Por exemplo, vamos supor, tu joga futebol. Tu treinou, sei lá, anos e anos. Aí você fala, cara, por que eu não tô ficando melhor? Qual é a razão porque eu não estou melhorando em relação a chutes básicos? Tipo, tô jogando um jogo, tô fazendo uma prova, Quando você entra num platô, obviamente tu não quer pra mim ficar pior, porque, por exemplo, tem como, na verdade, tipo, é fisicamente possível que sua policy futura seja menor ou igual à policy passada. De repente, a policy passada pode ser melhor. E esse é todo o tema que o JAG entra, né, no jornal, o Journal of Artificial General Intelligence. O que acontece quando você entra numa policy que nem ela não, nem tá no mesmo nível. Ela não, nem, tipo, fica num platô que ela não melhora. Ou melhora pouco. Ela fica pior. É o pesadelo pra um sistema robótico, né? Então, você... Até ser humano faz isso às vezes, né? Às vezes, o ser humano... nós podemos piorar em alguma coisa por estar persistindo num erro, né? Em relação a uma performance de um jogo ou coisa do tipo. Então, a gente tem que continuar nossa mente a tentar resolver esses erros, né? Do ponto de vista prático. Aí vai ter questões para modelo de atenção, motivação, mas enfim. Então, isso aqui vai ser maior ou igual, teoricamente, a policy passada, dado os estados e ações do sistema, minha policy, perdão, meus estados continuados objetivos e a função de desconto anterior, com uma certa mudança. Ô bosta. Ô merda. SG. Tá. Agora soma.
T igual a zero, começa igual a zero. Desconto, que a gente já viu milhares de vezes. As recompensas condicionadas a objetivos, goals, né? Goal objetivo. Estado de ações do sistema, até aí igual. Porém, vai ser aqui menos 2 gama epsilon. Epsilon é um componente randômico. E greedy. E 1 menos gama. Lembra que gama é a nossa taxa de desconto, né? Associada a essa penalidade desse contexto, né? Então esse 2 vezes a taxa de desconto, que no caso é calculado continuamente, vezes um componente randômico, em que SG... deixa eu pôr aqui, né? SG tá dentro dos estados de objetivo que você quer probabilisticamente achar. Deixa eu fazer aqui, né? Esses estados estão condicionados a você querer achar eles probabilisticamente. Isso é maior que zero. Obviamente. Tanto que gama vai de 0 até 1 também. Um ponto importante. Então, essa parte aqui é literalmente uma representação de 2 vezes minha taxa de desconto e epsilon, que é um componente randômico, menos 1, menos gama, que é a mesma coisa que a gente vê também em outras equações. Mas basicamente é uma relação de comparação, né? Não sei exatamente o nome desse tipo de forma de representação, mas o grande ponto é que vai ser. Isso aqui vai ser menor. Essa parte da direita, essa parte em azul vai ser menor do que a função futura. Acho que esse é o ponto. Resultados no EIDIN, né? Dá pra ver que foi melhor na maioria, menos nesse anti-maze. Labirinto das formigas, né? Todo jogo, né? E também, vamos ver. No Fat Reach também não foi tão melhor que os outros modelos, mas que outros foi. E aqui é o exemplo de ambientes que eles mostram, né? Não só jogos, mas também não só jogos virtuais, né? Então um sistema tentando resolver um labirinto. Mas sistemas robóticos virtuais, tentando pegar algum tipo de objeto, coisa do tipo, né? Então tem várias aplicações. Eles vão dizer, nesse artigo mostramos como a aprendizagem de Constructive Representation Learning pode ser usada para Reinforcement Learning, condicionada por objetivos, que é os SG, né? Essa conexão não apenas nos permite reinterpretar um método anterior de Reinforcement Learning, mas também sugere uma família de métodos que podem ter algoritmos mais simples e que desempenham melhor. Esse é o ponto. E aí você tem o estado inicial do sistema, por exemplo, ele melhorando ao longo do tempo, no fim pegando o objeto corretamente, o estado final, né? Condicionado ao objetivo pegar o objeto, né? Esse é o foco. Outro artigo, Self-Supervised Learning, né? Então, aprendizado supervisado consigo mesmo, né? Ganhando de pixels. Então, vamos ir um pouco mais rápido nesse daqui. Então, eles também usam um SAC, um Software Actor Critic, modelo de perda, que a gente viu em outro artigo também. E outras formas de perda também, no Geo. E um encoder online e com momentum, que também a gente já viu em outro artigo. Aqui é um método anterior, de outros artigos. Né? Aqui é um método com o Rainbow, que a gente viu no outro... Acho que foi na primeira aula. Não, foi o último artigo que a gente viu na primeira aula. É um algoritmo que a gente já viu. Com Reinforcement Learning, né? Você tem a conjunto de valores e tal, outras funções de erro. Tem o Target Encoder, que é uma adição a mais, que a gente já viu também como funciona. Aí tem um algoritmo aqui do SAC com um método semi-supervisado, né? Aí então você tem a atualização do sistema, do estado do corrente S, ações e recompensas, sinais e coisa do tipo. Tem o seu objetivo, seu target, né? Que é definido aqui, mas a gente já viu também anteriormente. Tem a aumentação de imagens, o actor crítico na prática com o algoritmo e uma computação disso aí, né?
O algoritmo 2 com o Rainbow, né? Que é o algoritmo que a gente vem antes. Faz coisas semelhantes inicialmente, e depois ele calcula a perda de uma forma mais diferente do que o outro algoritmo. Aqui é outro modelo chamado Shuffle CLS, que eu creio que é o que eles usam aqui. Que usa outra forma de perda de função de erro chamada cross entropy. Há uma multilayer perceptron de 2 camadas. E aí, tanto usam dois tipos de encoder das imagens, juntar essas imagens do ponto de vista convolucional e operar com as ações o sistema tem que fazer. Então, aqui no geral você tem uma camada convolucional associada a ações e outra associada com recompensas. Aqui escolha uma das 3 baseadas no algoritmo exato, né? Grupos de ações e recompensas que você deve executar num determinado contexto, né? É uma questão mais de arquitetura, né? Um ponto de vista deles diferente. Eu queria passar nesse um pouco mais rápido. Embora os resultados do Atari mostrem, isso aqui foi testado no Atari, né? Mostrem uma tendência diferente da observada no MC Control, confirmamos mais uma vez que não existe uma função de perda ou aumento de imagem autossupervisionada ideal que seja generalizável em todos os ambientes, né? Então, em geral, esse problema é tryhard. Ao mesmo tempo, geralmente é difícil concluir uma tendência consistente de que um método é significativamente melhor do que os outros em diversas tarefas. Deve-se decidir com cautela sobre a escolha do método de aumento de dados ou da função de aprendizado semi-supervisada, né? Para uma tarefa específica, para diferentes contextos, jogos diferentes, né? Problemas diferentes, tem que mudar aí a função de perda e coisa do tipo para você ter resultado. Ok, que eu só passei de leve nessa ideia. Mas aqui tem um pouco mais de coisa que é diferente. Que é o Masked Based Latent Reconstruction, né? Outros nomes loucões, né? Inspirados por outros modelos, exploramos a modelagem baseada em máscaras de Reinforcement Learning, para Reinforcement Learning, a fim de aproveitar a alta correlação em dados de visão para melhorar a percepção dos agentes sobre a dinâmica e blá blá blá, né? Mais importante ainda, propomos prever a informação mascarada no espaço latente. Lembra o espaço latente que a gente viu nas outras aulas, né? Normalmente definido dessa forma, né? Tem um espaço característico também, né? Que é anotado por φ normalmente, depende. O que coordena melhor a aprendizagem de representação nesse contexto? Preliminares, né? Novamente para preliminares. Aqui, o processo de aprendizado usa um tuple, que nesse caso vai ser observáveis, ações, funções de transição P, em vez de T, recompensas e funções de desconto. Ok? Tudo que a gente já viu anteriormente. E a função de transição vai ser P igual a probabilidade de observáveis ao longo do tempo, condicionadas ao histórico delas, que é definido dessa forma aqui. E as recompensas, como sempre, no fim, observáveis e ações vão dar números reais. Como sempre. Seguindo práticas comuns de outro artigo, as observáveis são construídas de uma forma RGB, que a gente tá falando de pixels, né? E a transição de dinâmica e recompensa pode ser formulada como P de T igual a probabilidade dessa soma de observáveis condicionada a observáveis e ações. E as recompensas, a soma delas, como recompensas em dados observáveis e ações. Lembra que observáveis é todas as coisas que tem no ambiente do seu robô, do sistema, do seu agente. Aí você tem a taxa de desconto futuro, que a gente já viu, que vai de 0 até 1, a gente já viu também. Aqui são as sequências observáveis na máscara e as originais, que são transformadas. E você tem dois encoders, né? Um online e um de momentum, que vai gerar o output final e uma similaridade de cossenos entre eles, né? São dois tipos de outputs que são gerados e você tem uma similaridade entre eles que você quer calcular, né? São dois tipos de geração desse contexto, usando os estados do sistema como base, dadas certas observáveis, né?
Só que aqui nessa parte as passadas, né? Aqui são as observáveis passadas. Eu vou colocar aqui como T-1 para ser mais fácil de entender. E aqui são as futuras. Nessa parte aqui. Do ponto de vista conceptual para entender qual é qual. Que essas originais, esses dados, eles vão para a parte da máscara, que vai tratar essas imagens de ponto de vista computacional, enviar para o decoder, entender esses estados, entender a sequência de ações futuras que você deve performar. Tá aqui como AT, concatenado com outros grupos de ações. E a posição desse contexto de variáveis latentes, que vai dar como P. K-1. E no fim tu tem o resultado. Tu tem dois resultados aí sendo gerados. Esse masking, né? Como funciona? Dado uma sequência de observação, você tem tal K passos. Você tem todas as suas observáveis. E cada observável contém N frames RGB. Não é um frame. Tem 30 frames por segundo, né? Cada frame, tá? É grupos de frames. Cada observável contém grupos de frames. Então, por exemplo, vamos supor. Se o 1 tem 15 frames, então o 2 também tem 15 e assim sucessivamente. Deu pra entender, né? Todas as observações são uma sequência de frames que estão juntos, né? Num cuboide, num cubo tridimensional. E é basicamente. Essa é uma ideia bem esquisita, né? Então, basicamente, tem as observáveis, tem as imagens, né? Aqui, seções das imagens aqui representadas por pixels, de forma quadricular. A gente representa de forma vetorial, tá? Imagens em A. E basicamente tem o tamanho disso. Enfim, computacionalmente falando também. Nós dividimos os inputs de observação em um cubo. Nesse exemplo, blá blá blá, a gente tem a questão de tamanho, coisa do tipo. Essa é a parte de masking, né? Onde essas imagens vão ser analisadas. Nós dividimos esse cuboide em cubos que eles não se interpolam. Então eles não. Cada seção dele, eles não se interpolam. Deu pra entender, né? Eles não se interpolam. Nós temos randomicamente essa máscara nas porções do cubo, uma distribuição tal de K para fazer o cálculo do masking, né? Porque você pode ver que esse daqui é literalmente O com um tilde aí em cima, né? Um tilde em cima. É tilde em inglês. E basicamente, para calcular a máscara dessas observações, é definido dessa forma. Esse paper, tá? Tem os papers que escolhem outros símbolos para denotar esse tipo de coisa. Na parte de encoder, de juntar tudo isso, né? Você tem uma rede convolucional, a gente tem aqui em outro curso. Não vou explicar aqui sobre redes convolucionais. Tem os estados futuros, né? Mas já com a máscara, né? Então vamos lá voltar aqui. Opa. Aqui, se você for ver, os estados que o momentum decoder calcula, eles têm S bar. E esse daqui tem S tilde. Então, são os estados para diferenciar os estados, né? Então esse aqui é o cálculo da máscara, né? Ainda. Que vai ser... Que vai estar dentro do conjunto de números reais. Que é o resultado das ações... O output final, cara, do sistema de A é números reais. É isso que você tem que entender. Pronto. O de recompensas é números racionais. E aí, faz o encode de tudo isso. Tudo junto, né? ST mais 1. ST mais K menos 1, que é basicamente o histórico de tudo que você computou, de máscaras. Eu também vou usar tokens, né? Falei um pouco disso no primeiro curso de IA também, no canal. O input de tokens do decoder latente vai consistir dessas sequências mascaradas. Então, os estados do sistema. Tilda. Tô fazendo merda aqui.
Os estados, S tilde. Você vão virar tokens. Pode trabalhar do ponto de vista vetorial. E aí você tem uma sequência de ações também, que vai ter um histórico de ações, que são chamadas de tokens de ação. Aqui. E você vai usar isso nesse contexto de rede convolucionais. Né? Notavelmente, o estado de ação de tokens rodam o tempo T-I, tem uma posição uma associada à outra, né? Em relação a esse contexto, né? Os estados são associados às ações. Vai ser denotada dessa forma, né? Conjunto de números reais. E aí, que são os tokens de estado, sequência de ações e tokens de ações. Aí você tem o grupo de tudo isso daí e o transformador que vai executar tudo isso daí. Tudo que você quer fazer é entender computacionalmente as ações e estados futuros que você vai ter que entender, que você quer fazer com uma distribuição probabilística diferente, né? Usando essa relação com máscara, né? E construção de características latentes com máscara. É uma forma probabilística diferente de você calcular o que o sistema tem que fazer no futuro. Então, os inputs desse decoder podem ser representados pela... Eu vou só soma, tá? De S tilde e ações ao longo do tempo, mais a soma de P de T ao longo do tempo. Resultados no EIDIN, Cartpool, Fergspin, dá pra ver que os modelos dele foram melhores na maioria dos jogos. Underwalker não foi. Cartpool também não. Em relação a outros algoritmos, né? O algoritmo em si, você tem um encoder, dois tipos de encoder que a gente viu anteriormente. Estão... tá aqui já. Não, mas aqui é só o transformer. Cadê a imagem que eu quero? Então você tem os dois encoders, né? O line encoder e o momento encoder. Tem um decoder disso, o que vai decodificar essas coisas. Porque encoder ele só junta informação. O decoder ele decodifica essa informação e transforma ela em algo trabalhável, né? E isso vai ter tudo isso, né? No fim o que importa é que você vai ter um replay de buffer nisso, a máscara que vai alterar esses parâmetros. Só de treinamento. Tudo que você está fazendo e a função de perda. É basicamente isso. Cálculo da função de perda. Aqui na prática. E atualização do sistema também. Só isso que você tem que saber. Essa parte aqui tem uma coisa diferente, né? Você tem uma máscara randômica das observações. Então, com as observáveis anteriores, ele cria a máscara, né? E aí você tem aumentação de estados, né? Aumenta esses dados ao longo do tempo. Decodifica esses dados posteriormente. Você tem que entender esses dados e depois performar. E depois a função de probabilidade. Depois desse sistema ser transformado para um Transformers, aí tu pode realmente fazer sistemas probabilísticos para prever o que a gente quer fazer ou não. E aí no fim o resultado final. Que aí vai ser esse Y bar aí. Mas esse Y contra o chapeuzinho em cima é funções de probabilidade aí. Resultados aqui, né? Prática em azul. Não foi tão bem no Walker. Ganhou no Cheetah, no Finger e outros. Catpole também não ganhou. Foi bem em outros. Foi no aprendizado inicial desse daqui. Então, interessante. Esse paper é de 2022. É isso por hoje. Amanhã, provavelmente, vou, se Deus permitir, postar mais. Não sei quantas aulas vai ter desse curso, mas basicamente isso.